Bem, boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso assunto, a gente está no capítulo 6, né, falando sobre políticas públicas que tendem a alterar os preços, né? E vimos na aula passada sobre a questão do salário mínimo, e hoje, dando continuidade, a gente vai entender um pouco mais sobre controle de preços, né? Lembrando que a gente viu um dos princípios lá do capítulo 1, que os mercados, geralmente, são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. E aí os preços, né, são os sinais de que vão guiar essa alocação de recursos, né, principalmente entre oferta e demanda. E ela, claro, é alterada quando os políticos restringem esses preços, né, quando eles mexem nesses preços. Então, os controles de preços têm essa intenção de ajudar os menos privilegiados, mas terminam prejudicando mais do que ajudam. E o governo, ele arrecada impostos em vários bens, serviços, né, e para aumentar a renda, né, e para pagar para aumentar essa receita e para pagar pela defesa nacional, por escolas públicas, assim por diante. E aí ele pode fazer com que ou compradores ou vendedores paguem por esse imposto. Então, ele pode ser também um percentual, uma porcentagem sobre o preço do bem, ou uma quantia específica, ou seja, um valor específico por cada unidade vendida. Tá? Então, vamos simplificando essa análise, vamos fazer o imposto sobre uma unidade em específico. Então, vamos pensar aqui o mercado de pizzas, né? Você tem aí oferta e demanda e o preço e a quantidade de equilíbrio, tá? Sem imposição de impostos. E aí o governo resolve colocar um imposto sobre os compradores, né? Então, esse imposto sobre os compradores vai deslocar a curva de demanda de D1 para D2, né, trazendo esse efeito do imposto de uma unidade monetária e 50 centavos por unidade, né, de pizza vendida, na verdade comprada, né, pelos consumidores. Então, quando você faz isso, a curva se desloca e você vai ter aí uma situação onde os compradores pagam, o preço que os compradores pagam agora é 1,50, né, maior do que o preço de mercado, tá? E o preço teria que cair em US$ 1,50 para fazer esses compradores interessados consumirem a mesma quantidade que anteriormente. Tá? Então, se o preço cair de 10 para 8,50, os compradores estarão dispostos a comprar 500 pizzas, certo? Só que aí você vai ter, na realidade, um novo equilíbrio, né? Com a imposição desse imposto de 1,50, você tem a retração da curva de demanda, tem a imposição do imposto, o preço da pizza vai se elevar para 11, né, o preço que os consumidores vão pagar, e o preço que os vendedores vão receber vai cair de 10 para 9,50. Certo? Então, você vê que o imposto ele termina mexendo, né, com o equilíbrio de mercado e a quantidade consumida de pizzas vai cair para 450. Tá? Então, esse imposto traz um ônus que vai ser dividido entre os participantes do mercado. Quem são os participantes do mercado? São os vendedores e os compradores, né? Os compradores vão pagar $1 a mais, ou uma unidade monetária a mais, e os vendedores vão receber 50 centavos a menos, tá? Que é justamente combinada 1,50 a diferença do imposto. Certo, pessoal? Já um imposto sobre os vendedores, né, ele vai deslocar a curva de oferta
para cima. O outro deslocou a curva de demanda, esse vai deslocar a curva de oferta. Então, esse imposto de 1,50 faz com que você se desloque de S1 para S2, e vai aumentar os custos dos vendedores em $1,50. Então, eles vão ofertar 500 pizzas somente a um preço de 11,50, né, para compensar o custo, esse aumento do seu custo, tá? E aí, o que é que acontece? Você vai ter um novo equilíbrio entre oferta e demanda, nesse ponto aqui, onde o preço vai ficar em 11, né? A demanda vai cair para 450, os vendedores vão receber 9,50, né? E os compradores vão pagar 11, onde a diferença entre um e outro vai ser justamente o imposto de 1,50. Então, assim, o resultado ele é o mesmo em ambos os casos, onde você vai ter essa redução de 500 para 450, né? Ou seja, tanto para compradores como para vendedores, você vai ter um impacto de redução de quantidade consumida e de distorção entre o preço que o consumidor paga para o preço que o vendedor efetivamente recebe. Certo? Alguma dúvida, pessoal? E aí onde tem a questão da elasticidade que a gente estava vendo na aula passada, e como essa elasticidade pode incidir sobre os tributos. Tá? Então, nesse primeiro caso, você tem um caso onde a curva de oferta é mais elástica que a demanda, né? Vejam que a curva de demanda ela é bem inelástica, né? E aí você vai ter a imposição do imposto, né? E aí vai ser mais fácil para vendedores saírem do mercado, né? E assim os compradores arcam com a maior parte desse peso, né, desse ônus do imposto. Vejam que essa parte verde aqui é a porção desse ônus que cabe aos compradores, e a parte rosa é a que vai ficar, no final das contas, para os vendedores, né? E justamente porque você tem aí uma curva de demanda mais inelástica e uma curva de oferta mais elástica, tá certo? Já que é mais elástica, eles saem facilmente do mercado, ok? Quando você tem a demanda mais elástica que a oferta, a situação contrária, aí vai ser mais fácil para os compradores saírem do mercado, ou seja, substituírem comprando outros bens, e os vendedores não, eles não têm muita opção, eles vão se manter com a sua oferta inalterada. Então o impacto vai ser maior sobre os vendedores do que os compradores. Alguma dúvida, pessoal? Então vamos continuar. E aí tem um caso interessante. Quem é que paga imposto sobre os bens de luxo, que a gente viu a classificação lá atrás, né? Então, lá em 1990, o Congresso americano aprovou um imposto sobre bens de luxo, como iates, aviões particulares, peles, carros caros e assim por diante. Qual era a meta? Aumentar a receita daqueles que poderiam mais facilmente poder pagar, justamente os consumidores mais ricos. Mas quem realmente pagou por esse imposto? Aí o que é que acontece? A demanda ela é bem elástica nesse tipo de produto, de bem de luxo, e a oferta, principalmente no curto prazo, ela é muito inelástica. Então, quem pagou, no final das contas, mais imposto não foram os ricos compradores de iates, jatinhos e veículos caros, e sim as empresas fabricantes desses produtos que eu mencionei, né, que eram vendidos para os consumidores ricos.
Então vejam que nem sempre vai adiantar, né, você pôr uma carga tributária muito elevada, porque quem vai terminar pagando é o vendedor, vai pagar mais do que o comprador, tá certo? Então, com isso a gente termina esse capítulo. Ah, não, desculpem, termina não. Tem esse exercício para a gente dar uma olhada, né? Aí vejam, lá nos Estados Unidos também, antes de 2011, o imposto de seguro social, Seguridade Social lá, o equivalente ao INSS na folha de pagamento, era de 6,2% do pagamento de trabalhadores e 6,2% para empregadores, num total de 12,4%. E aí eles criaram, né, em 2011, o Tax Relief Act, né, que é uma lei de isenção de impostos, reduzindo a porção dos trabalhadores de 6,2% para 4,2%, e deixou os empregadores com 6,2%. Então a pergunta é, o pagamento que o empregado leva para casa vai aumentar em 2 pontos percentuais, mais que 2 ou menos que 2? Como que a elasticidade afeta isso? Tá? Então, contanto que a oferta e a demanda de mão de obra possuam elasticidade acima de zero, o corte dos impostos vai ser compartilhado pelos dois, trabalhadores e empregados. E, por exemplo, o salário líquido de um trabalhador vai aumentar em menos que 2%. Então, a resposta não depende da demanda de mão de obra ser mais ou menos elástica que a oferta. Tá? E uma pergunta suplementar é, quem obtém a maior parte desse corte de impostos? Trabalhadores ou empregadores? Como a elasticidade determina essa resposta? Então, se a demanda de mão de obra for mais elástica que a oferta, trabalhadores vão ter um benefício maior do corte de impostos. Se a demanda é menos elástica que a oferta, aí os empregadores têm uma maior porção desse corte de impostos que os trabalhadores, certo? Então, a conclusão que a gente chega aqui, cada uma das políticas desse capítulo afetam a alocação de recursos da sociedade. A gente viu que o imposto na pizza reduz a quantidade de equilíbrio. Com a menor produção de pizza, os recursos, trabalhadores, fornos, queijo, vão se tornar disponíveis para outras indústrias. E no segundo exemplo, um salário mínimo vinculante causa um excedente de trabalhadores e um desperdício de recursos. Então, é muito importante a conclusão que a gente chega que os policymakers, né, como eles falam lá, os políticos que fazem, né, essas políticas, apliquem essas políticas com muito cuidado, porque pode trazer um prejuízo, como a gente viu. Então vamos agora para o próximo capítulo. Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a esse da aula anterior? Não, né? Vocês estão calados hoje. Acho que é a chuva, né? Não está apresentando aí, iniciando. Aí, pelo menos estão escrevendo no chat. Então vamos lá. Próximo capítulo. Prometo ser rápido aí para a gente poder... o outro escreveu aqui... Ah, Gemima. Errei um monte na atividade. Tem que tomar cuidado. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, vamos agora falar sobre consumidores, produtores, eficiência nos mercados. Né? E aí tem a questão da economia do bem-estar, certo? Quando a gente está falando em alocação de recursos, a gente está olhando quantidade produzida de cada bem, produtores que estão fabricando esse bem, consumidores que estão consumindo esse bem. E na economia do bem-estar, a gente vai estudar como essa alocação de recursos afeta o bem-estar econômico da sociedade como um todo, de produtores e consumidores. Então, primeiro a gente vai ver como é que se analisa o bem-estar dos consumidores. Então, você tem aí uma coisa chamada disposição a pagar, né?
que é a quantia máxima que um comprador quer pagar ou vai pagar por um bem. Essa disposição vai medir o quanto ele valoriza esse bem. Então você tem aqui esses 4 indivíduos, né? Não sei se vocês sabem quem eles são, o Anthony, o Chad, o Flea e o John, e eles estão aqui apresentando a disposição que eles têm para pagar, né, por um iPod, né, ou por um iPhone, iPad, o que seja. Tá? Algum de vocês sabe quem são esses 4? É a Red Hot Chili Peppers. Ah, acertou. Então, é que o autor do livro gosta de fazer essas brincadeiras. Então, vocês podem ver que se o iPod lá do exemplo custar $200, quem vai comprar e qual quantidade vai ser demandada? Né? Por 200, você tem aí Chad e Anthony, né? E, aliás, não, por $200, somente Anthony, Chad não, né? E Flea vão comprar o iPod, porque eles valoram, né, eles pagariam até mais que isso. Um pagaria 250, o outro pagaria 300. Chad e John não vão pagar porque para eles é caro demais. Eles consideram isso caro demais. Tá? Então, com isso, a gente pode fazer uma disposição a pagar, né, a partir dela e chegar a uma curva de demanda. Então, você vê aqui variações de preços e quem estaria disposto a pagar, ou seja, qual a quantidade demandada. Então, assim, a gente pode ir traçando a nossa curva de demanda, né, cheia aí de degraus. Tá? Então, por exemplo, num preço que fique de $100, por exemplo, ninguém quer comprar. Né? E num preço, aliás, desculpe, no preço de $100, os 4 querem comprar. E num preço de $300 para cima, né, ninguém quer comprar, certo? Então, à medida que você coloca mais pessoas, esses degraus eles vão ficando bem pequenos, né, e aí você tem realmente uma curva de demanda. Né? Então, está dizendo, parece uma escada com 4 degraus, porque é um para cada comprador. Se você tem um grande número de compradores, né, num mercado competitivo, você tem muitos pequenos degraus e a curva ela se torna mais suave. Tá? Então, em qualquer quantidade, essa altura da curva é a disposição para pagar de cada um desses compradores marginais, ou seja, cada um a mais, né, que deixaria o mercado se o preço aumentasse. Né? Então, vai aumentando e eles vão saindo do mercado. E aí a gente pode medir o excedente do consumidor. Não sei se vocês já ouviram falar, né, esse conceito, mas é justamente a disposição para pagar menos o preço efetivamente pago. Então, se o preço é de 260, Flea, que estaria disposto a pagar 300, ele pagou 260 e teve um lucro, né, que é, na realidade, o seu excedente como consumidor de 40. Né? E os outros não têm excedente, né, porque não compraram o iPod por esse preço. Né? Para os outros ficaria mais caro. Então, o total do excedente consumidor, nesse exemplo aqui, é de 40. E ele pode ser representado aqui por essa área verde, né, que eu estou mostrando. Então, você tem 300 menos 260 igual a 40, que é justamente o quanto o Flea estaria disposto a pagar, menos o quanto ele efetivamente pagou, né, vezes uma quantidade, que é 40 vezes 1. Se o preço agora é 220, Anthony entra na história, né, e aí o excedente do consumidor, ele aumenta nessa área. Tá? Então você vai ter 300 menos 220 de Flea, 250 menos 220 de Anthony, um total de excedente de 110.
Então, o total do excedente do consumidor, ele vai ser igual à área abaixo da curva de demanda e acima do preço, né, de 0 a Q. Essa vai ser sempre a regra. Você tem a curva de demanda, tem o preço, essa área de K vai ser o excedente do consumidor. Tá? Então, com muitos vendedores, não, seria com muitos compradores, né? E com uma curva de demanda mais suave, né, você tem aí uma situação diferente, onde, imagina aí que para essa quantidade aqui, por exemplo, de 5.000 pares de sapatos, né, o comprador marginal ele está disposto a pagar 50, né, por um par de sapatos, e se o preço for de 30, ele vai ter um excedente de consumidor de 20. Né? E se você tem um preço de equilíbrio, né, de 30 com 15, né, na quantidade, toda essa área em azul, né, vai ser justamente o excedente do consumidor, tá certo? E aí uma coisa importante, toda vez que você aumenta o preço de um produto, né, você tem um deslocamento. Eu sabia que isso não ia dar muito certo, porque ficou aqui essa áreazinha. Pronto. Então, você tem um aumento do preço, né, esse aumento do preço indo de 30 para 40, faz com que a quantidade consumida caia de 15 para 10, né, e aí você vai ter uma queda no excedente do consumidor, que ocorre porque os compradores remanescentes agora pagam um maior preço. Né? E, claro, compradores também saem do mercado. Ok? Então, agora, esse gráfico aqui era para ter um gráfico aqui, e ele desapareceu, né, quando foi feita a conversão. Mas, bem, a gente pode pular essa atividade, né, e seguir adiante. Agora vamos para a questão do lado da oferta. Tá? Vimos o excedente consumidor, agora a gente vai ver o excedente do produtor. Tá? Como que a gente vê isso? Primeiro a gente tem que entender a questão de custo, né, que é o valor de tudo aquilo que um vendedor precisa abrir mão para produzir um bem. Né? Ou seja, aquele seu custo de oportunidade. Né? E ele inclui o custo de todos os insumos usados para produzir os bens e também o valor do tempo do vendedor. Então, aqui nesse exemplo, você tem o custo ou os custos de 3 vendedores que são jardineiros. Tá? Então, você tem Jack, Janet, Chrissy. Né? E aí você vai ter esse vendedor que ele produz e vende bens ou serviços somente se o preço, né, lá do mercado exceder o seu custo. Tá? Então, o custo vai ser uma medida da disponibilidade de comprar. Né? O outro era a disponibilidade, né, de pagar. Né? E aí você tem os custos, como a gente já viu, temos os preços, né, para montar o esquema de oferta. Então, de 0 a 9, ninguém oferta. De 10 a 19, somente Jack. De 20 a 34, Jack e Janet. De 35 ou mais, os 3 vão ofertar. E aí a gente pode fazer, novamente, essa escadinha, né, de acordo com os preços, você vai ter aqui quem vai estar ofertando. 35 ou mais, os 3 vão estar ofertando. Agora, vamos, sim, entender também que você tem o custo do vendedor marginal, né, que seria aquele que faria com que o fornecedor saísse do mercado, né, caso o preço fosse menor.
E aí vamos estimar o excedente do produtor, que é justamente a diferença entre o preço praticado e o seu custo, né? Então, para um preço de 25, você vai ter aí Jack e Janet ofertando esse produto, né, o serviço de jardinagem, e eles têm seus respectivos custos, né? Para Janet, ela tem um excedente de 5, né, já que o seu custo é de 20, e ela vai receber 25. E para Jack, ele tem um custo de 10 e vai ofertar 25. Então, cada um tem um excedente, né, e aí a gente calcula a área dessa área pintada de azul, e o excedente do produtor total vai ser de 20, certo? Então, qual é a regra? Excedente do produtor é toda aquela área acima da curva de oferta e abaixo do preço, né, do preço de equilíbrio, essa área de cá. Então, quando você tem aí, no mesmo mercado de sapatos, né, vários compradores era no outro, mas vários ofertantes, e uma quantidade muito grande, né, que é colocada no mercado, e aí você tem, né, justamente uma curva de oferta mais suave, né, sem muitos degraus, e aí você tem também, por exemplo, um preço de 40, na quantidade 15 mil, você vai ter um excedente, né, de 10, porque o preço é de 30, né, e aí você vai ter, o custo marginal é de 30, e vai ter um excedente marginal, um excedente do produtor de 10. Tá? Então, essa área toda, num ponto como o de 25, né, toda essa área vai representar o excedente do produtor. Deixa eu tirar isso daqui também. Peraí, só ajeitar isso aqui rapidinho, pessoal. Não, não está sem som, não. Eu que estou calado mesmo. Estou tentando ajeitar aqui. Deixa para lá. É porque tem um texto aqui que está em outro quadrado, não sei porquê. Ajeitar esse aqui. Pronto. Aí o que acontece? Quando você tem uma mudança no preço, né, onde o preço cai de 40 para 30, aí você vai ter pessoas ofertantes deixando o mercado, e vai ter também os vendedores remanescentes recebendo um preço menor. Então, essa área de cá, ela se divide nessa parte das pessoas que deixam o mercado e nessa parte das que estão recebendo menos, ou seja, o excedente do produtor vai ser somente essa área em amarelo. Nesse agora tem, ó. Deixa eu ver se tem aqui também. Tem. Então, aqui, ó, esse exercício, né, com o excedente do produtor, você vai encontrar aí o custo marginal do produtor para uma quantidade de 10 e o total do excedente do produtor para um preço de 20.
né? E aí, suponha que esse preço aumente para 30. Como é que isso muda? Então, você tem aqui, né, o preço vai de 20 para 30. Na quantidade 10, o custo marginal ele é de 20, o excedente do produtor ele é dessa área de cá. Tá? Já com 30, ele vai ter essa outra área aqui adicionada, né, que aí o aumento do excedente do produtor ele vai ser de 100. Tá? Dando continuidade, o que é que a gente vai fazer? A gente vai juntar o excedente do produtor com o excedente do consumidor para analisar o excedente total daquela economia. Então, excedente consumidor é o valor para os compradores menos a quantia paga pelos compradores. E aí representa um ganho dos compradores por participarem do mercado. O excedente do produtor é a quantia recebida pelos vendedores menos o custo para os vendedores. Então, é o ganho dos vendedores por participarem no mercado. Então, quando a gente soma um com o outro, você vai ter o valor para os compradores menos o custo para os vendedores. E essa alocação, né, numa economia de mercado, ela é descentralizada e ela vai ser determinada pela interação de muitos compradores e muitos vendedores que têm interesse próprio. É a desejável ou pode ter uma alocação diferente que seria melhor para a sociedade? Então, para isso, a gente vai analisar o excedente total como uma medida de bem-estar, né, da sociedade, e aí a gente vai considerar se essa alocação ela é eficiente ou não. Né? E aí, claro, os políticos eles se preocupam com a igualdade também, mas o nosso foco aqui é eficiência, tá? Então, na eficiência, no conceito de eficiência, o excedente total ele vai ser igual ao valor para os compradores menos o custo para os vendedores. Então, essa alocação vai ser eficiente se maximizar o excedente total. Então, vai significar que os bens são consumidos pelos compradores que mais valorizam esses bens e são produzidos por produtores com os menores custos. Então, aumentar ou diminuir a quantidade de um bem não vai elevar o excedente total. Pelo contrário, vai diminuí-lo. Tá? E aí o que acontece? Vejam a beleza dessa coisa, né, da oferta e da demanda. No ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, você vai estar maximizando o excedente do consumidor e do produtor, né, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Então, o excedente total vai ser igual ao excedente do consumidor mais o excedente do produtor. Esse ponto é eficiente? Aí a gente vai analisar. Que compradores estão consumindo esse bem? Todo comprador cuja disposição para pagar seja maior ou igual que 30, né, vai estar comprando. E o comprador cuja disposição para pagar seja menor que 30, né, esses do lado de cá, vão ficar fora do mercado. Então, os compradores que mais valorizam o bem são aqueles que vão consumir, esses que estão desse lado de cá e que vão ter um excedente. E os vendedores? Né? Quais vendem esse bem? Todo vendedor cujo custo ficar menor ou igual que 30, aqui, vai produzir esse bem. E o vendedor cujo custo ficar acima de 30, aqui, vai ficar fora do mercado. Tá? Então, vendedores com o menor custo participam do mercado produzindo o bem. Essa quantidade maximiza o excedente total, aí a gente pode ver outros pontos. Um ponto como a quantidade 20, nele, o custo de produzir a unidade marginal é de 35. E o valor que os consumidores, com essa quantidade marginal de 20, né, o valor para eles é de somente 20. Tá? Então,
você não tem um equilíbrio aí entre oferta e demanda. Então, você pode aumentar o excedente, né, reduzindo a quantidade para esse ponto de cá. Né? Ok? Então, para qualquer ponto à direita, vai ser verdadeiro isso. Do outro lado, o custo de produzir é de 25, né, na quantidade 10. Já o valor dos consumidores é 40. Então, veja, o excedente deles é menor e o excedente dos produtores também é menor. Está se perdendo essa área toda aqui. Então, é melhor você aumentar a quantidade produzida para 15 e auferir esses excedentes adicionais que estão, que nesse ponto aqui não estão sendo usufruídos. Então, a quantidade de equilíbrio do mercado maximiza o excedente total e qualquer outra quantidade pode aumentar o excedente total ao mover-se, né, em direção à quantidade de equilíbrio de mercado. Alguma dúvida, pessoal? Não? Tranquilo, Guilherme? E aí é onde entra, né, nosso amigo Adam Smith, né, com a sua mão invisível. Vejam como o estudo da economia é bem novo, né, bem recente, somente lá atrás de 1776, né, mas que é válido até hoje. Então ele diz que o homem tem quase que constantes oportunidades para esperar a ajuda de seus semelhantes, e seria vão esperar obtê-la somente da benevolência. Terá maiores chances de ser bem-sucedido se puder interessar o amor próprio deles a seu favor e mostrar-lhe que é para sua própria vantagem fazer para ele aquilo que dele se exige. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos seus próprios interesses. E cada indivíduo não tem a intenção de promover o interesse público, nem sabe o quanto está promovendo. Então, não pensa senão no próprio ganho e, nesse caso, como em muitos outros, é conduzido por uma mão invisível a promover um fim que não fazia parte de sua intenção. E nem sempre é pior para a sociedade que não fizesse parte. Ao perseguir seu próprio interesse, ele promove o interesse da sociedade de modo mais eficaz do que faria se realmente prestasse a promovê-lo. E aí é onde a gente para pensar, é melhor o mercado livre ou a intervenção do governo? Né? A gente viu que o mercado livre, o seu ponto de equilíbrio é eficiente. Nenhum outro resultado vai ter um excedente total maior que esse. Certo? Então, o governo não pode aumentar o excedente total ao mudar a alocação de recursos que a gente observa no mercado. Por isso que existe esse termo francês, laissez-faire, né, que diz, deixe-os fazer. Né? E é justamente aquela noção de que o governo não deve interferir no mercado. Tá certo? Então, suponha que os recursos sejam alocados não pelo mercado, mas por um planejador central que se preocupa com o bem-estar da sociedade. Ixi, mas só nesse enunciado você já vê que a coisa não vai dar muito certo. Então, para alocar recursos de maneira eficiente e maximizar o excedente total, o planejador precisaria conhecer em toda a economia os custos de cada vendedor e a disposição para pagar de cada comprador. Não é isso? Caso contrário, você não vai ter aquele equilíbrio ali que maximiza os excedentes. Como isso é impossível, as economias de planejamento centralizado nunca são eficientes. Né? Então, a conclusão, né, a gente viu que
Nesse capítulo, a economia do bem-estar, ela é utilizada para demonstrar um dos 10 princípios da economia, que diz que mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. É claro, a gente presumiu aí que os mercados são perfeitamente competitivos, né? E em outras condições a gente vai ver aí mais à frente que o mercado pode falhar na tentativa de alocar os recursos de forma eficiente. Tá? E aí isso pode acontecer quando um comprador ou um vendedor possui um poder de mercado, né? E assim ele afeta o preço do mercado. As transações têm efeitos colaterais, né, chamadas de externalidades, que afetam todas as pessoas, como a poluição. E aí a gente usa a economia do bem-estar para ver como essa política pública pode melhorar o resultado de mercados em tais casos. E apesar dessa possibilidade da falha de mercado, a análise do capítulo se aplica a muitos mercados, e a mão invisível continua sendo extremamente importante. Certo? Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Algum comentário? Não? Alguém? Professor, com esse conteúdo a gente já consegue responder o exercício 3? Sim, sim. E o próximo de segunda-feira. Beleza. Tá joia? Na realidade, com o conteúdo da aula passada já dava para responder o exercício 3. Mais alguma dúvida? Então vou pausar a gravação por aqui. Cadê?